Olá! Neste vídeo nós vamos apresentar os conceitos de regulação de tensão, perdas e rendimento. Nós também vamos explicar o que é efeito Ferrante e por que ele acontece. Essa é uma linha de transmissão. Se ela fosse ideal, teríamos a tensão UT aqui e o R aqui, e a corrente seria a mesma. Mas como nós sabemos, no mundo real existem perdas durante o processo. E como a tensão é muito alta, existem efeitos capacitivos entre a linha e o solo, e efeitos resistivos e indutivos ao longo da linha. Como sabemos, existe uma tensão aqui. O solo é a nossa referência, V igual a zero, e esse espaço preenchido por ar é isolante, formando um capacitor gigante. Vamos modelar as perdas longitudinais com um resistor, devido à energia das perdas em forma de calor, sons, etc. E um indutor em série para representar as perdas magnéticas devido à corrente. Nós vamos então representar essa linha trifásica como uma linha monofásica, para simplificar os cálculos. O rendimento é um dos indicadores que indica a qualidade da linha de transmissão, já que analisa a potência considerando as perdas. Os principais fatores que contribuem para as perdas de energia e, consequentemente, a diminuição da eficiência em uma linha de transmissão são a temperatura, o efeito espiral e o efeito pelicular. O aumento de temperatura aumenta a resistência de um condutor e pode contribuir para as perdas de uma linha de transmissão. Já o efeito espiral refere-se ao aumento da resistência de um condutor trançado, devido à forma como os fios estão enrolados em volta do fio central. Eles tendem a fazer uma espiral. Por último, o efeito pelicular trata-se da forma como a corrente alternada tende a se concentrar nas bordas do fio, formando uma película que também aumenta a resistência do condutor. Transmitir energia em alta tensão reduz as perdas resistivas da linha de transmissão, aumentando a eficiência no geral. Para calcularmos o rendimento do sistema, nós vamos verificar o quanto de potência foi recebida em comparação com a potência que nós introduzimos. A fórmula, então, é PR sobre PT, ou PR sobre PR mais perdas. Normalmente esse valor é dado em porcentagem, então nós vamos calcular assim. Vamos falar agora de um fenômeno muito interessante que ocorre nas linhas de transmissão reais, o famoso efeito Ferrante. O efeito Ferrante é um fenômeno que acontece em linhas de transmissão médias e longas. Como nós sabemos, existem efeitos indutivos e capacitivos que influenciam o comportamento da linha, e nós podemos observar nesse modelo ilustrativo a ação dos efeitos capacitivos e indutivos. O efeito Ferrante acontece quando a corrente consumida pela capacitância distribuída da própria linha de transmissão é maior que a corrente associada à carga na extremidade receptora da linha. Ou seja, a gente tem essa corrente que vem do transmissor e ela é dividida entre as correntes que passam nos capacitores e a que chega no receptor, fazendo com que a corrente no receptor seja menor. Logo, podemos imaginar que haverá um certo aumento na tensão do receptor. Portanto, o efeito Ferrante tende a ser um problema maior em linhas com carga leve ou em vazio, e especialmente em circuitos de cabos subterrâneos, onde a capacitância de derivação é maior do que com uma linha aérea correspondente. O efeito acontece devido à queda de tensão através da indutância da linha, devido à corrente de carga, estando em fase com as tensões do transmissor. Como essas quedas de tensão afetam a tensão no lado transmissor, a tensão da extremidade receptora se torna maior. O efeito Ferrante é mais acentuado em linhas com comprimento e tensão de entrada maiores. Ele pode ser ignorado em linhas de transmissão curtas. O efeito Ferrante não é um problema em linhas que estão carregadas, porque o efeito capacitivo da linha é constante, independente da carga, enquanto o indutivo varia com a carga. À medida que a carga indutiva aumenta, a potência aparente gerada pela capacitância da linha é consumida pela carga. Quando não há carga ativa suprida por um determinado sistema, pode-se dizer que o mesmo se encontra em vazio. Isso ocorre quando ele está energizado ou foi submetido a um grande distúrbio, perdeu estabilidade, saiu de operação e agora está sendo recomposto, ou então foi submetido a uma rejeição total de carga. Essas condições de operação provocam o surgimento de sobretensões sustentadas originadas do efeito Ferrante e outros. Para amenizar o efeito Ferrante e melhorar a regulação de tensão, a gente pode fazer compensações na linha, mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Para ilustrar o efeito Ferrante, podemos analisar o diagrama a seguir. Temos o R aqui como referência
e RI vai ter um ângulo de 90 graus por causa do J. E o XI vai ter um ângulo de 180 graus por causa do J ao quadrado. Então, o T é essa daqui. Podemos ver que ela será menor do que o R. Para calcular o R é vazio, podemos usar esse macete. Vamos resolver o quadripolo. Logo, o T é igual a ao R mais B e R. E a vazio sabemos que R é igual a zero. Logo, o R é vazio é igual a o T sobre A. A regulação de tensão é uma forma de avaliar a qualidade da linha de transmissão, através da análise da variação de tensão. Ela relaciona o comportamento da tensão de saída, em plena carga e a vazio, em linhas de transmissão, motores, transformadores, etc. A definição de regulação de tensão é dada abaixo. Quando a regulação de tensão é igual a zero, dizemos que a linha de transmissão é ideal. Então, quanto menor o valor da regulação de tensão, mais ideal é a linha de transmissão.